Olá pessoal, professor Rafael, continuando aqui a nossa aulinha sobre modelos atômicos. Falei para vocês de modelo atômico de Dalton, vou agora comentar um pouquinho sobre o modelo atômico de Thomson. Bom, esse modelo atômico de Thomson, ele surgiu devido a várias dúvidas que ficaram acerca do modelo atômico de Dalton. Ou seja, o modelo atômico de Dalton explicava, por exemplo, a eletricidade. Era uma dúvida, uma grande questão ali para a época deles, né? O que acontece? O que é essa eletricidade? Por que quando eu esfrego materiais, por exemplo, como vidro e a lã, eles ficam carregados eletricamente falando? Porque quando eu atrito certos materiais, eles começam a se repelir, eles começam a adquirir cargas elétricas, né? Começaram a surgir várias experiências com eletricidades, enfim. E ficou na dúvida, de onde que vem essa eletricidade? Surgiu aí um experimento, né? Como vocês estão vendo aí, essa foto, essa imagem é a imagem de Thomson trabalhando nesse experimento. Esse experimento não foi criado só por ele, né? Tivemos outras contribuições para esse experimento. Dentre eles nós tivemos o Geisler, Hittorf e o William Crookes, que é como ficou conhecida essa ampola. Na frente dele, aí, se você ver na imagem, tem uma ampola de vidro. Vou tentar aqui, deixar aqui, pegar aqui a caneta laser e aqui tá vendo essa ampola de vidro? Então, ela foi fundamental para descobrir as informações do interior do átomo. Esse Geisler, Hittorf e o Crookes, principalmente, a ampola acaba tendo o nome dele, a ampola de Crookes, eles criaram uma experiência que, assim, como vocês podem ver aqui, é chamado de experiência dos raios catódicos. Eles tiraram praticamente o gás aqui de um tubo de vidro, de uma ampola de vidro. Como é que eles tiraram? Por aqui, ó, por essa parte de baixo. Ou seja, aqui tem baixas pressões, tá? E o que eles fizeram? Pegaram uma bateria e ligaram aqui, ó, polo negativo, polo positivo aqui, perdão, aqui, ó, tá? O que aconteceu quando eles tiraram o gás? Para surpresa deles, aquela merrequinha de gás que ficou, né, a baixíssimas pressões, passou a conduzir eletricidade. E pôde-se observar esses raios aqui na cor verde, né? Esses rapazes, esses cientistas, Geisler, Hittorf e William Crookes, chamaram esses raios de raios catódicos, porque eles saíam aqui do polo negativo e iam ao polo positivo. E o polo negativo é chamado de cátodo, tá bom? Então eles chamaram de raios catódicos. Agora eu falei que eles saíam do cátodo. Como é que eles descobriram que saía do cátodo? O que seriam esses raios? O que seria esse fenômeno elétrico? Bom, vamos lá. Eles fizeram uma série de experiências com esses raios aqui. Esses cientistas fizeram várias experiências, mas quem conseguiu concluir sobre esses experimentos, na verdade, foi quem? Foi o Thomson, que eu acabei de mostrar para vocês. Thomson consegue concluir e dizer o que eram esses raios catódicos. Como? Ele fez algumas experiências. Aqui, essa primeira aqui, ó. Vamos colocar aqui como sendo tubo A, experiência B, né? E experiência C aqui embaixo. Pela experiência A, quando ele faz essa experiência, ele coloca o quê? Ele coloca uma espécie de cruz aqui na frente, formando uma sombra aqui atrás. Ou seja, ele já descobre que se a sombra foi aqui, é porque o raio sai da onde? O raio sai do cátodo, desse polo negativo, bate na cruz e forma sombra aqui atrás. Então isso foi importante para quê? Está aqui embaixo, ó. Interpretando o tubo A, conclui-se que os raios partem do cátodo, posição da sombra. Então foi importante. Pela experiência B, eles colocaram aqui uma espécie de molinete. Uma espécie de cooler, um ventiladorzinho aqui, são umas espécies de abinhas aqui que podem girar se alguma coisa bater nelas. Quando ele coloca esse molinete, ele se movimenta. Ou seja, o que ele conclui? O que ele interpreta? Interpreta que os raios possuem massa. Ou seja, tem partícula ali. Eles portam partículas. São, na verdade, então, um feixe de partículas que está saindo do cátodo. Então, nós já sabemos que sai do cátodo e que é um feixe de partículas. Agora, pela experiência C aqui embaixo, ó, ele coloca o quê? Uma placa positiva aqui em cima. Está vendo aqui uma plaquinha positiva? O que acontece? Essas partículas elas passam e desviam para essa placa positiva, como vocês podem observar aqui no
experimento aqui que tem imagem, né? Por que elas desviam? Bom, lembra que partículas carregadas com cargas de sinal oposto se atraem? Bom, se a plaquinha é positiva e ela atraiu essa outra partícula, é porque essa outra partícula tem carga negativa, certo? Então, resumindo, podemos dizer que esse feixe, ele é o quê? Um feixe de partículas negativas. Aí fica a pergunta, mas de onde é que saem essas partículas? Eles trocaram esse material, esse metalzinho do cátodo, e as partículas eram as mesmas. Ou seja, todo o material emitia essas partículas. Ele concluiu que saía de dentro do átomo, certo? Essas partículas negativas. E ele deu o nome para essas partículas de elétrons. Tá aqui, foi o que eu coloquei aqui para vocês, eu vou ler. Portanto, os raios catódicos podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas de energia elétrica negativa, as quais foram chamadas de elétrons. Tá aí, pessoal. Partícula básica, comum a todos os átomos. Ou seja, dentro do átomo agora, nós não podemos mais dizer o que Dalton dizia, que o átomo é indivisível, esférico. Ou seja, dá para dividir esse átomo. Olha aqui como é que o Thomson pensava o átomo. Dentro do átomo eu teria os elétrons de carga negativa, né? Que, pela experiência que foi feita anteriormente, quando você colocava eles ali submetidos a uma alta diferença de potencial, a uma alta voltagem, esses elétrons, escapavam aqui de dentro dos átomos e formavam aquele feixe, né? Mas olhando aqui para esse átomo, interessante notar que eu tenho elétrons incrustados aqui dentro de uma esfera grandona aqui, né? Com massa, olha, você pode ver aqui, a massa que permeia os elétrons aqui ao redor, ela tem uma carga positiva. De modo que, isso é muito importante, se você pegar e somar as cargas elétricas negativas e positivas dessa esfera, uma anula a outra e o átomo num total fica neutro, tá? Então não pode esquecer isso aí, tá? O átomo tem sim cargas elétricas agora, tá? Ele tem então cargas positivas e negativas, né? Porque agora o elétron existe. O elétron então foi a primeira partícula subatômica a ser descoberta. Mas se você somar essas cargas, elas se anulam, o átomo fica neutro. Neutro não porque não existe carga, mas porque as cargas estão ali em quantidades iguais e se anulam, tá bom? Esse modelo, pessoal, ele recebeu o apelido de pudim de passas. Pudim seria o quê? Essa massa aqui, né, ó, com carga positiva, e os elétrons seriam como se fossem aí as uvas passas incrustadas dentro desse modelo, né? Então essa era a ideia de modelo atômico de Thomson, que para a época dele explicou muito bem algumas questões, né? Por que alguns átomos adquiriam carga elétrica? Porque quando você atritava um no outro, o elétron acabava passando de um para o outro, né? Um que tinha menos afinidade para um que tinha mais afinidade com o elétron. E aí eu acabava adquirindo o quê? Cargas elétricas, né? Tudo bem, pessoal? Então esse é um pouquinho do modelo atômico de Thomson, tá? Se você ficou com dúvida, quer fazer algum comentário, pode entrar aí nos comentários do vídeo, deixa ali a sua dúvida, sua sugestão, de repente, né, um comentário, que eu vou estar tentando responder para vocês, tá bom? Depois não percam aí a próxima aula, que é sobre o modelo atômico de Rutherford, tá bom? Valeu, galera. Obrigado aí.